Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí nas suas casas, nos seus afazeres, né? E pararam aí o que estavam fazendo para poder estar aqui cultuando a Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Aí você pergunta, ouvir o quê, pastor? Ouvir o senhor falando? Não, ouvir Deus. Porque Deus está falando. Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Você consegue ouvir? Deus está falando, Ele sempre fala. Mas você está conseguindo ouvir? Vamos falar com Deus. Pai querido, colocamos o nosso coração diante de Ti neste momento e diante da Tua palavra. E rogamos, Pai, que nesse estudo você esteja abençoando o Teu povo, iluminando o entendimento, fazendo com que todos ouçam a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu separei aqui o primeiro texto, que é o Salmo 95, o verso 7, apenas a última frase do verso. O texto diz assim: hoje, se ouvides a sua voz. Aí tem uma vírgula porque vai continuar, mas eu quero parar aqui por enquanto. Hoje, se ouvides a sua voz. Mas como vamos ouvir a voz de Deus? Como é que vamos perceber que Deus está falando e o que Ele está falando? O primeiro texto que eu coloquei aqui nesse estudo nosso é o Salmo 19. Né? Você conhece bem o Salmo 19, né? Salmo 19, o verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muito importante, a gente vai ler aqui, né, até o versículo 5º, na verdade o 6º, está falando de como o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Essa distinção aqui, né, do verso 1, dos céus, do firmamento, quando se falava nos céus, lá entre o povo de Israel, geralmente se pensava no lugar onde Deus habita. Né? Então lá Deus está na sua glória e majestade. E o firmamento, lá no capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus criou o firmamento e chamou o firmamento céus. E ali há uma referência ao firmamento como o lugar onde havia as águas, né? Acima do firmamento, abaixo do firmamento. E esse firmamento, então, é esses céus que a gente vê, a abóbora celeste. E a gente, quando olha para os céus, né, estrelas, né, sol e lua, coisa grandiosa, né, maravilhosa. E não só, né, porque o firmamento ele faz com que a Terra ela esteja firmada realmente, né, a atmosfera, a força da gravidade, a gente está aqui, né, conduzindo-se, indo, resolvendo, e tudo que há sobre o firmamento é criação de Deus. Então, o texto vai nos mostrar que Deus fala através da sua criação. Lá em Romanos, no capítulo 1, o versículo 20, Paulo está pregando para aqueles homens lá, né, de Roma, a igreja e tantos quantos pudessem ouvir. Ele fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o poder e a divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a criação revela o eterno poder de Deus, né, e a sua divindade. E aí o apóstolo Paulo termina esse versículo dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que homens? Aqueles homens que não creem em Deus, que não acreditam na existência de Deus. Porque é uma loucura não acreditar. E não há como se desculpar. Eu não sabia que Deus existia. Por quê? Porque a criação de Deus anuncia que Ele existe. Você está ouvindo? A criação de Deus, as obras das mãos de Deus estão falando com você. Depois, o outro texto que eu separei está em 2 Reis 20. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Nesse texto, Ezequias, o rei, tinha adoecido e a doença era fatal. Isaías falou com ele, Isaías saiu, né, e ele voltou-se para a parede, né, orou ao Senhor. Deus atendeu a oração, mandou Isaías voltar e dizer que ele ficaria curado. Então, naquele momento de enfermidade, no momento difícil que ele estava, ele recebe aquela palavra que Deus o curaria, e aí no versículo 8 diz assim: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor?
Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Ou seja, você vai escolher o sinal e Deus vai te dar esse sinal. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Era um relógio, né? E Deus fez com que aquela sombra, ao invés de adiantar, né, não ficou normal, né? E o Ezequias preferiu que ela retrocedesse. Deus fez isso para mostrar ao rei Ezequias que realmente a sua oração foi atendida e que ele seria curado da sua enfermidade. Nos momentos difíceis, nos momentos de aperto, a gente clama a Deus, né? É importante clamar, clame a Deus, mas esteja atento, porque às vezes a gente está clamando tanto, falando tanto, a gente fica angustiado e a gente se agita e não para ouvir, né, o que Deus vai nos dizer. De alguma maneira, Ele vai falar com você. Então esteja atento, para que quando Ele falar, você possa ouvir. Você está ouvindo Deus te falar nos momentos de dificuldade, nos momentos de aperto? Existe um outro texto que eu separei, que é Juízes 6,17. Juízes 6,17. Aqui no capítulo 6 de Juízes, Deus chama Gideão e coloca Gideão, né, numa missão. Gideão seria usado por Deus para que Deus livrasse o povo de Israel das mãos dos midianitas. E o Gideão, ele fica angustiado com aquilo, né, preocupado. Mas, Senhor, se o Senhor é conosco, como é que nós estamos passando por essa situação? E Deus diz: não, eu sou contigo, através do anjo, né, e vou livrar Israel através de você. E aí ele fala: mas eu sou o menor da minha casa. E aí no versículo 17, diz assim: ele respondeu, Gideão respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ou seja, o Gideão estava diante de uma obra que Deus estava chamando ele para fazer. E ele queria que Deus falasse com ele, que realmente, né, era ele mesmo, era o Senhor mesmo quem o estava chamando, que aquela obra era realmente uma obra de Deus. Ele queria, ao entrar naquela obra, estar certo de que estava fazendo aquilo que era realmente a vontade de Deus. É muito importante que você, servo de Deus, você serva do Senhor, esteja atento, porque Deus tem te chamado para fazer uma obra. Mas é importante que você esteja atento para fazer a obra que Deus está te mandando fazer, né? Às vezes a gente fica animado diante de uma obra. A gente começa a fazer as coisas e às vezes a gente não percebe que não está fazendo aquilo da maneira como Deus quer que se faça. E talvez a gente vá fazer uma coisa ou outra e esquece do lugar onde Deus nos colocou, né? Aquilo que nós precisamos fazer, porque cada um é chamado por Deus para fazer uma coisa. Então, o pastor deve estar atento para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. O presbítero, né? O diácono, né? O que trabalha na sociedade, aquele que canta, aquele que, né, pode fazer a oração, pode fazer a leitura, aquele que pode, né, levar a mensagem. Nós precisamos estar atentos, porque nós temos uma obra que Deus nos chamou a realizar. É preciso a gente focar naquilo que Deus nos chamou para fazer e estar certo, né, certificado de que foi Deus mesmo que nos chamou. E Deus vai te falar, se você buscar, né, e se colocar diante dele e perguntar, né, e clamar: Senhor, confirma, Senhor, me dá a direção, ele vai te falar. E ele tem te falado. Você tem ouvido o que ele tem te falado? Muito bem. O outro texto que eu separei está no capítulo 7 de Isaías. Irmãos, esse texto aqui vai nos falar a respeito de Deus, quando tem algo para falar, ou quando ele quer falar, ele vai falar, mesmo que a gente não queira ouvir. Muita gente não quer ouvir a voz de Deus, mesmo assim Deus vai falar. Aqui no capítulo 7, a partir do versículo 10, Acais era o rei, e esse rei não andou no caminho do Senhor, fez alianças, né, e se meteu em situações contrárias àquilo que Deus tinha para a vida dele. E aqui, né, diz o texto no versículo 10, e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus?
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus está falando com Acais. E Acais, né, como que meio na dúvida, se é isso, se não é, e Deus fala, pede um sinal, e eu vou te mostrar que sou eu mesmo que estou falando contigo. Eu vou te mostrar que é essa a minha voz. E aí o Acais, não vou pedir sinal. E ele aqui, né, usou uma modéstia falsa. Eu não vou tentar o Senhor, um temor falso, né? Na verdade, ele estava se omitindo. Ele não queria ouvir o que Deus estava dizendo, né? E que fosse tirada todas as dúvidas de que era Deus que estava falando, porque seria alguma coisa que ele iria depois, ele sabia que ele iria ser cobrado depois de Deus, ele ia pedir conta a ele. E é importante, meus irmãos, tomarmos muito cuidado, porque o texto diz que mesmo Acais, não querendo pedir o sinal, não querendo se certificar que era a voz de Deus, Deus disse, mas eu vou dar um sinal a si mesmo. Né? O sinal aqui fala do Emanuel, né? Uma mulher que daria à luz, né, a um filho, e esse filho que chamaria Emanuel, quer dizer Deus conosco. Há uma referência de que essa profecia, num primeiro momento, dizia respeito a uma mulher que daria à luz a um filho que seria rei em Judá, que foi o rei Ezequias. Nós mencionamos há pouco. Mas a principal referência aqui é ao Senhor Jesus Cristo. Né? Lá em Mateus a gente vê que se cumpriu, né, a palavra, a profecia, a Virgem concebeu e deu à luz, que foi a Maria que deu à luz a Jesus Cristo, que o nome é Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco. Muito bem, meu irmão e minha irmã, mesmo que a gente não queira, Deus vai falar quando Ele quiser falar. Quando Ele tiver algo para dizer, Ele vai dizer. Então é importante você estar atento, porque não adianta a gente não ouvir. A gente, sei lá, né, se distrair com outra coisa, estar ocupado e não perceber, porque se Deus falar depois, Ele vai vir a nós. E Ele vai dizer, olha, eu te avisei, eu te disse, eu te mandei fazer isso, eu disse que estava contigo naquele momento difícil, mas você não me ouviu. É importante a gente estar atento ao que Deus está falando, para que nós possamos, no momento que Deus vir a nós, né, e que nós fomos inquiridos a respeito, né, e Ele vier cobrar de nós aquilo que Ele falou, Ele encontre a gente cumprindo aquilo que a sua palavra disse. A gente vai receber bênção, né, e não castigo na hora que Deus vier procurar o que é que estamos fazendo mediante o que Ele mandou. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer todas essas coisas. E eu queria dizer uma coisa para você. Hoje nós vivemos um tempo em que Deus está falando. Ele está falando para todo mundo. A palavra de Deus vai sendo pregada para todos os cantos da terra. Mas essa pandemia, meu irmão e minha irmã, é uma maneira de Deus falar. O ser humano não está conseguindo resolver esse problema. Não há força humana para resolver o problema desse vírus. E a riqueza, né, e a tecnologia, e a sabedoria, a ciência, nada está conseguindo resolver isso. O ciclo, né, o vírus só vai acabar, né, a pandemia só vai acabar quando esse vírus, né, concluir o seu ciclo. É uma coisa que mostra que o ser humano é impotente, não tem capacidade. E nesse momento é importante, né, a gente estar ouvindo, porque Deus está falando, vocês não conseguem por si só resolver a vida de vocês. Por mais que vocês tenham capacidade, força, poder, o dinheiro, vocês não conseguem por si só resolver a vida de vocês. O ser humano, neste momento, está com aquele sentimento de impotência, né, fraqueza, né, a vulnerabilidade, né, e é importante sentir isso, porque esta é uma oportunidade do ser humano voltar-se para Deus. Deus está falando, né, que nós não temos força, mas Ele tem, né, e Ele pode nos livrar. Né. Isso está acontecendo pelo mundo todo. Está acontecendo também aqui, né, entre eu e você, na igreja. A gente, quando pensa na igreja, nesse momento de pandemia, graças a Deus a gente tem visto a igreja não despertar. A igreja, ela não cedeu, ela não retrocedeu, ela não parou, pelo contrário, ela está avançando. É uma coisa maravilhosa. E a gente vai pensar, né, vai lembrar, né, as orações na igreja, no templo. Você lembra quantas pessoas estavam indo à reunião de oração? O estudo bíblico, você lembra? Quantas pessoas estavam participando do estudo bíblico? Até de manhã no culto, né, tinha oração às 8h30 e tinha a escola dominical. Né, você percebeu que muita gente estava faltando? Né? O culto à noite, né? O culto à noite é aquele momento em que as igrejas realmente têm aquela reunião solene, né? É um momento, a gente passa a semana toda se preparando até os cultos à noite.
na igreja estavam muitas vezes com poucas pessoas, muitos bancos vazios. Aí vem a pandemia. O que acontece na pandemia? Na pandemia a gente tem culto todo dia tem culto, né? E graças a Deus esse culto está sendo bem frequentado. Nós temos aí, né, a gente vai verificando 30, 35 e até 40 famílias que estão ali ligadas durante o culto. Né? Tem a abertura, tem a adoração, tem a palavra, tem a oração final. A gente vai percebendo muitas pessoas ali presentes, né, no trabalho, adorando a Deus. Ou seja, Deus falando ao nosso coração. E a gente está atendendo. E é importante que a gente ouça, porque aqui no Salmo, né, 95 que a gente começou, hoje se ouvides a sua voz, aí o texto continua, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Meribá eu anotei aqui, quer dizer contenção, o lugar onde o povo ficou parado ali, né? Massá quer dizer provação, ou seja, o povo parou ali, parou porque tinha sede, né? Não tinha água para beber, e bom, acabou tudo. E aí a palavra provação, porque foi um momento de prova. Só que o povo, ao invés de passar pela prova, né, vendo, né, a providência de Deus, começou a murmurar. Lá o povo disse, está Deus no meio de nós ou não, né? Como que tentando o Senhor, será que Deus não está aqui? Será que Deus não está vendo isso? E aí diz a palavra de Deus aqui, não endureçais o vosso coração. Deus está falando, e ele fala às vezes através da sede, né? E o povo lá passou 40 anos no deserto, por causa da dureza do coração, né? O Moisés deu uma brecha, né? Foram duas vezes, né, que aconteceu essa coisa da água. Na primeira vez ele falou, a água veio, o povo bebeu. Na segunda vez era para ele falar, e ele bateu na rocha duas vezes, e aí a água saiu, mas ele e o Arão não entraram na terra prometida. Amados irmãos, é a palavra de Deus dizendo, quando Deus fala, e Deus está sempre falando, não endureça o seu coração, ouça o que Deus está falando. Agora, né, participe nesses cultos, né? Pode ser talvez meio cansativo para nós seres humanos, né? Alguém pode achar que está demais, mas para Deus não está demais, não. A igreja primitiva era de casa em casa todos os dias, né? Fazendo a obra de Deus e saindo, né? Se reunindo. A gente não está saindo, mas está se reunindo. Então, esteja presente nesses trabalhos, na hora da oração. Ore junto, né? Derrame seu coração, clame. A palavra que está sendo lida, leia junto. Ouça Deus falando através da sua palavra. O louvor que está sendo cantado, cante aí os hinos do inário junto, pare nesse momento, 7h30, tire esse momento todo dia, é um momento de culto, então você vai dedicar esse momento de culto ao Senhor, reserve essa hora, não se ocupe com mais nada, consagre ao Senhor, você, a tua casa, esteja adorando a Deus, mande os textos bíblicos, né? Você grava o áudio com textos bíblicos, grava áudio com oração, grava áudio com louvor e faça tudo da melhor maneira possível, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus está falando. E eu e você estamos fazendo, glória a Deus estamos fazendo, continuemos, meus irmãos, fazendo, e que essa obra cresça e se fortaleça, esse trabalho seja cada vez mais pessoas participando e o poder de Deus se revelando, que seja assim. E olha, daqui a pouco a gente vai voltar, né? Já estamos, né, vendo aí muitos voltando, a gente vai voltar daqui a pouco para o dia a dia do culto, que você esteja neste momento se enchendo dessa graça, dessa unção, desse poder, porque quando chegar domingo de manhã, 8h30 da manhã na igreja, lá no templo, você vai estar lá, vamos ver aquela casa cheia, você foi chamado por Deus para encher aquela casa às 8h30 da manhã no domingo, para poder buscar a Deus, cultuar a Deus, na escola dominical, você vai estar lá para aprender da palavra, conversar, né? E aprender a palavra de Deus, no culto à noite. Meus irmãos, é domingo, culto à noite, dia do Senhor. A gente vai estar junto ali, encha a casa de Deus e vá, né? Se prepare, bote a melhor roupa, se prepare da melhor maneira que você puder e vá com disposição, com alegria. Se tiver angustiado com problema, vá também, coloque o seu problema diante do Senhor, mas busque a Deus, adore ao Senhor, faça essa obra e que essa obra cresça para a glória de Deus e você seja esse instrumento. Na terça-feira tem oração, na quarta-feira tem estudo, tem a SAF, tem a mocidade, tem os homens. São muitas e muitas atividades que Deus te chamou para fazer. Não endureça o seu coração. Nesse momento nós estamos sentindo que o nosso coração está sendo amolecido, né? Deus está refrigerando nossa alma, né? E nós estamos vendo que nosso coração, né, está sendo trabalhado. E glória a Deus por isso, que coisa gostosa. Continue assim, mas se prepare, porque quando voltar, você e eu estaremos lá para que essa obra continue para a glória de Deus. A questão é, Deus está falando, você está ouvindo?
ouça e que Deus te abençoe em nome de Jesus.